Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do E21 Studio, onde nós entrevistamos histórias de sucesso, empreendedores de destaque aqui no Distrito Federal. Hoje estamos aqui com o Alan, da RT Marketing, que vai contar um pouco da trajetória dele, dos resultados que ele obtém através da agência e um pouco sobre o mercado digital e de tráfego pago. Alan, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Se apresenta aí para a galera. É um prazer estar aqui com o Eduardo, E21. Eu estou aqui representando a Reproduzindo Talentos. Somos uma agência de marketing com core business na parte de tráfego pago. Atendemos aqui mais de 100 clientes. Então, nosso foco é fazer com que o funil de venda do cliente seja efetivo e a gente utiliza o tráfego pago para isso. Maravilha. E já para começar, muita gente cai no marketing de paraquedas. De onde você veio para entrar nesse mundo? Onde você caiu nesse mundo? De que forma? Maravilha. Eu comecei como vendedor, eu sou formado em gestão pública, e aí quando eu me formei em gestão pública, fui buscar o mercado nessa parte de gestão pública, e nisso eu não encontrei nenhum emprego nessa área. E aí eu me candidatei a empregos normais, tradicionais. E aí uma loja de shopping que fica no terraço, que me deu uma oportunidade como vendedor. Então comecei como vendedor, fiquei 4 meses lá como vendedor nessa loja. E aí depois eu fui, surgiu uma oportunidade na loja do Valparaíso, e por ser vendedor de destaque, eles viram que era uma boa opção me colocar lá como gerente de vendas. Eu tô Uhum. contando essa trajetória para te mostrar como que foi tudo. E aí maravilha, eu fiquei 3 anos e 6 meses como gerente de vendas, e foi lá que foi formando a minha base de liderança, porque lá eu demitia, contratava pessoas. Legal. E aí foi começando a criar essa veia de fato de vendas, metas, resultado. E isso foi começando a me interessar. Eu falava, caramba, o impacto que eu tô criando aqui na loja, eu conseguia vender muito bem, os vendedores estavam vendendo muito bem, os treinamentos que a gente fazia vinha dando certo, a loja ia tendo um resultado legal. Então, eu saí do terraço, né? Como gerente lá no Valparaíso, a gente chegou a ser várias vezes loja ponta. E eu comecei a entender o impacto que eu estava conseguindo gerar na loja. E Legal. aí eu fui me interessando pelo marketing de fato. E aí comecei a faculdade de marketing, né? Mas isso foi muito em collab eu vi o Pablo Massal, ele fez um evento chamado A La Casa Digital. Uhum, eu lembro. E aí eu acompanhei esse evento do La Casa Digital. E aí eu vi várias profissões que ele trouxe lá. E eu vi o tráfego pago, eu nunca imaginei. Caramba, tráfego pago e tudo mais. Eu lembro que o nome do rapaz era até Lucas, que mostrava a parte do tráfego pago. E aí nisso eu via vários cases lá, o motoboy que virou afiliado, o piloto, o médico, mas eu fui mais por esse lado do Uhum. afiliado. E aí eu fui conhecendo a parte do marketing, fiz marketing, entrei na faculdade de marketing, fui me interessando sobre o marketing. E aí, como eu trabalhava nessa loja, né, então eu estudava, eu trabalhava depois do trabalho, né, estudava depois do trabalho, na verdade. E aí a irmã da minha esposa, ela trabalhava em uma clínica no Valparaíso, uma clínica odontológica. Legal. E aí nisso, a doutora Juliana, né, a doutora Juliana da clínica era Ortodentes, o nome da clínica mudou. E aí ela estava finalizando com a empresa de marketing dela. E aí nisso que ela estava finalizando com essa empresa de marketing dela, a a irmã da minha esposa falou: "Olha, eu tenho o meu cunhado, tá estudando marketing, e aí eu vejo que seria muito interessante, ele vir aqui conversar com você, que de fato ele está estudando muito, né, pode dar um resultado bem legal". Então a doutora Juliana foi a primeira oportunidade que eu tive, né, então eu entrei lá nessa com ela, fiz uma parceria com ela, e aí começou a minha carreira, que de fato eu saí de só estudar tráfego pago e começar a aplicar tráfego pago. Entendi. E essa afinidade pelo tráfego pago foi uma questão, então, de você caiu ali e gostou disso? Ou foi uma decisão entre copy, social media? Como é que foi essa decisão? Aham. Quando você tá fazendo o afiliado, você vai entendendo tudo, né. Então copy, aí você começa a fazer o orgânico, e aí você vai virando multifunções ali, você Uhum. vai fazendo várias coisas. O que eu não tinha feito foi tráfego pago. E eu falei: "Vou testar o tráfego pago". E o que eu comecei a estudar, ver vídeos no YouTube, ver lives, foi o que eu mais me identifiquei pelo impacto que ele gerava rápido, de você fazer bem, já gerar visualização, gerar resultado. Então, totalmente ligado à performance e resultado mais rápido, né. Então quando eu vi isso, eu já comecei a me identificar muito mais do que de fato narrativa, copy, social media. Então a doutora Juliana foi sua primeira cliente. Foi, a E a doutora partir Juliana. daí, como que foi esse Ah, maravilha. é, Aí eu comecei a fazer inglês,
E aí, nisso que eu comecei a fazer inglês, o professor fazia tráfego pago, eu fui, contei com o que eu trabalhava, mostrei meus resultados, era sempre assim, eu conversava, perguntava como que tá o marketing da empresa e tudo mais. Ah, não, tem alguém que faz, eu, beleza, como é que estão os resultados? E aí, depois foi esse professor de inglês. Um outro ponto também que é importante relembrar é que a doutora Juliana, a clínica dela era Ortodentes, e essa clínica era uma franquia. E Entendi. como eu já estava, né, eu entendia de vendas e como que funcionava, o que eu comecei a fazer no Instagram? Prospectar Ortodentes, falando que eu fazia para ela, que eu Hum, tinha X resultados e que eu poderia fazer também. Aí eu consegui uma outra clínica legal. Em Vicente Pires e assim por diante. Então fui começando a escalar e meus primeiros clientes foi nessa área odontológica. Que legal, cara. E pensando assim, no começo, você é um novo mundo, as oportunidades vão surgindo, mas os desafios também. Qual foi um desafio que surgiu lá no início que te ensinou uma lição? Explicar tráfego era muito difícil no início. As pessoas não sabiam. Hoje tem um nível de consciência bem maior, né? Então eu acho que a maior dificuldade que eu tinha era de descomplicar o que que era tráfego pago e qual que era o impacto dele no negócio. Então esse foi o maior desafio. Depois disso, por mais que eu era da área de vendas, por essa dificuldade de descomplicar o tráfego, na parte comercial também é um desafio. Você conseguir mais clientes, conseguir os primeiros, sem resultado nenhum. Você falar, não, eu sei, eu conheço, eu consigo dar resultado. E quando você está começando, você não tem case, prova nenhuma, é na raça, é na confiança, é no sonho, né? Você vende o sonho para o cliente Sim. e ele vai dele a comprar esse sonho junto com você. E funciona mesmo? Falando a verdade. Funciona. O tráfego pago é um combinado, né? Então o cliente ele precisa fazer o combinado da parte dele, dentro da parceria, e a agência também. Quando esse combinado é muito bem feito e os dois têm nível técnico e nível de consciência para fazer isso acontecer, o tráfego funciona muito bem. Tem casos que não tem um comprometimento de fato, a geração de lead, a dificuldade da oferta, o produto ou o serviço, porque não é só rodar o tráfego pago, né? Primeiro você tem que ver se você tem um produto legal, se você já tem uma equipe estruturada que consiga fazer esse atendimento de ponta, porque se vende no orgânico, você colocar tráfego pago, você só vai potencializar a coisa. Explica passo a passo, que acho que fica legal. Passo a passo, como que é um processo de venda, começando com o tráfego pago. Então, começa na gravação do anúncio, começa na configuração da conta. Como é que é assim? O cliente começa hoje, quer fazer tráfego pago. Como é que é esse passo a passo até a hora da venda? Beleza. Vou falar como eu faço e como eu recomendo fazer também. Primeiro, você já tem uma empresa. Nessa empresa, você tem que ter um serviço já, que seja validado, serviço que vende, que você já consiga ter tem poucas objeções na hora de comprar ele. Então não faz milagre, tráfego pago. Não, infelizmente. Tem cliente que pensa, até hoje faz. E aí, basicamente, você precisa de ter um serviço, uma oferta legal também, porque às vezes você tem um produto, mas você não tem uma oferta atraente. E aí começa dali. Então você já tem um modelo validado, você já tem uma empresa, porque muitas pessoas procuram tráfego pago sem ter nada disso. Maravilha. Beleza, eu tenho um serviço, uma oferta, um modelo de negócio já estruturado. A partir disso, eu já começo a olhar orgânico, eu invisto em audiovisual também, né? Começo a fazer alguns conteúdos. Maravilha. Agora eu quero fazer tráfego pago. O que que eu preciso para fazer um tráfego pago? Tendo clareza, sendo um especialista naquilo que você faz de fato, você vai ter clareza para passar por uma equipe de tráfego, seja a minha, seja qualquer outra que seja, quais são os seus objetivos claros também com o tráfego pago. E aí você vai escolher um serviço, escolher o produto. Fez isso, você precisa construir uma narrativa para vender esse produto ou serviço. E aí você vai Legal. poder usar o tráfego pago mandando direto para um WhatsApp, para uma página. E aí, nisso tudo, até chegar nessa parte, né? Você fez todo esse processo, maravilha. O tráfego pago começa a atuar, levando essa sua oferta, esse seu serviço para mais pessoas. Legal. E aí, de fato, você vai conseguir chegar às vendas, né? Que acaba na parte comercial. E então não é só clicar no botão impulsionar ali no Instagram. Não é, não é. O botão impulsionar é o início de tudo, né? É a ponta do iceberg. Então ali você não tem muitos controles sobre o que você faz dentro do tráfego pago de fato. É a forma superficial. E qual que é a diferença entre as principais redes de tráfego? Que eu saiba são Google, tem o Meta, talvez tenham mais. Qual que é a diferença delas em questão assim de estratégias e resultados?
Tá, falar hoje de redes sociais é muito clichê, né? Isso daí foi desmistificando a parte do início do tráfego pago. Facebook, intenção. Então, Facebook, quando a gente tá falando Facebook, né? Meta Ads, a gente tá falando do Instagram e do Facebook. É uma rede de intenção na qual você tem que despertar o interesse das pessoas. Então, o objetivo é esse. Por isso que, tenho que produzir conteúdo, eu tenho que postar todo dia, justamente quando a pessoa vê o seu anúncio, você tem que falar muito bem do seu produto, do seu serviço, tem que ficar claro para que você consiga ter uma conversão. Já o Google realmente é o fundo de funil, é a pessoa que está buscando aquilo. Hum, Então, dentro do Google, você usando palavras-chave, como as pessoas buscam, hoje sim. até mesmo se anunciando no Google, fortifica muito as inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini, né? Então, hoje os dois é muito bom. O Google acaba fortificando muito essa parte hoje de inteligência artificial. Legal. Aí tem o LinkedIn, Pinterest, TikTok. TikTok agora também tem o TikTok Shop, muito bom agora se você produz conteúdo lá com influenciadores, né, fazendo essa collab aí, tráfego pago influenciadores, tem funcionado muito bem. O LinkedIn é uma plataforma bem mais business, né? Funciona, mas o custo muito alto. E a gente tem um Pinterest focado mais para comprar com arquiteto, Uhum. então Estética, é então. estética mais voltado para essa parte. Entendi. Beleza, você teve os seus primeiros clientes, tem a doutora Juliana, foi para as franquias. Em que momento isso deixou de ser, por exemplo, o Alan explorando uma nova ideia e passou a se tornar um negócio? Como é que foi essa transição? Tá. No começo é muito difícil você fazer o tráfego e vou delegar o tráfego, ensinar outra pessoa para ela fazer no seu lugar. E aí eu contratei meu primeiro colaborador em 2023, no início de 2023. E aí eu comecei a dar uma coisa é você contratar para outra empresa, outra coisa é você contratar para sua própria empresa. Então é bem mais difícil, né? Você fica preocupado com a pessoa que você vai colocar, se o nível de eficiência vai ser correto. Então os primeiros desafios eram esse. Era conseguir passar o que eu sabia para uma outra pessoa de uma forma fácil, que ela conseguisse ter o mesmo nível de qualidade que eu. E aí, nesse mesmo ano de 2023, eu já comecei a formar uma equipe, Legal. né? Em 2023, no início, foi o meu primeiro colaborador. Depois, aonde que eu fui? Parte comercial. Aí eu contratei uma pessoa que ela vendia, fazia parte de pré-qualificação e o fechamento. Então eu já fui começando a dar os primeiros passos, mas ainda estava num processo muito embrionário ainda, não era nada muito maduro. Estava me formando, iniciando nessa parte. Então, com relação a áreas que vocês atuam, assim, quais são alguns nichos, para quem pode te procurar? Tá. Hoje a gente atua em duas vertentes, tanto a parte de infoprodutores, como também a parte de negócios locais. Então a gente atua nessa parte. Para negócios locais, é empresas que faturam acima de 80 mil por mês. E para a parte de infoproduto, empresas que faturam acima de 50 mil mês. E o que que o Alan de hoje, alguns anos depois, sabe que o Alan lá do começo não sabia? Sobre negócios, sobre marketing, sobre performance. Vamos lá. Eu vou começar pela parte comercial. Comercial, você vender roupa não é igual vender tráfego pago. Então, eu vinha muito hum, com essa mentalidade que, caramba, eu formei uma equipe de vendedores lá, vou pegar o meu know-how, botar aqui e vai rodar fácil como era lá, mas é outro ticket, é uma outra percepção. Então, um aprendizado que o Alan do passado não tinha, e se ele tivesse entendido isso mais rápido, ele tinha evoluído mais rápido nessa parte comercial também. Então, na parte comercial foi essa. Eu vejo com uma mentalidade, o Alan hoje tem uma mentalidade muito forte. Eh, Também, com a ajuda da minha esposa, eu fui construindo essa mentalidade muito forte. E o Alan do passado não tinha essa mentalidade tão forte, né? Esse pensamento ambicioso, que hoje eu sou bem mais ambicioso, né? Tenho os meus sonhos bem claros e meus objetivos. E isso foi fazendo a diferença quando eu fui começando a construir essa inteligência emocional mais resistente, mais forte. É saber que, de fato, eu trabalho duro que vence, né, qualquer tipo de desafio. Então, o Alan do passado, se eu fosse dar uma dica para ele, era isso: continua, faz com fé, né, e sempre fazendo o seu melhor, que de fato as recompensas elas vêm. Você falando de mentalidade, eu me lembrei que você está treinando jiu-jitsu agora também, Tô. né? Fala um pouquinho do que isso tem te ensinado. Sobre negócio, até sobre a vida. Beleza. O jiu-jitsu, ele tem me trago. O jiu-jitsu tem me trazido vários aprendizados.
eu comecei no jiu-jitsu com um pouco de preconceito, e o meu Todos nós. objetivo é. Tu também faz? Aham. Ah, show de bola. Tá que faixa? Azul. Faixa azul eu também. É maravilha. Então, mas minha busca pelo jiu-jitsu é o quê? Primeiro, eu queria fazer um esporte. Então, esse foi um dos meus objetivos, né? Algo diferente, uma luta, na verdade. E aí o outro era pra desestressar. Porque chegava 8 horas da noite, nossa, um estresse, não conseguia dormir, às vezes ficava trabalhando até mais tarde, então não tinha um stop. E o jiu-jitsu foi meu stop. Isso foi bem interessante. Eu comecei justamente desacreditando, assim, da arte marcial, não entendendo, achei que não fazia diferença. E nessa busca pela uma mentalidade mais forte, uma inteligência emocional mais forte, eu vi que o jiu-jitsu contribuiu demais. Contribuiu porque muitas vezes eu acho que eu estou num dia difícil, eu chego lá e, cara, o dia difícil acaba lá, na verdade. Você lutando com um cara de 150 quilos. Então o jiu-jitsu foi trazendo uma mentalidade muito forte nesse sentido, mostrando que no sufoco você consegue sempre ter um jeitinho de dar um jeito, que o outro dia vai ser melhor. Então o jiu-jitsu tem me ajudado nessa construção de mentalidade, admiro muito, hoje eu virei um admirador do jiu-jitsu, consumo muito conteúdo, vejo muito vídeo no YouTube, vejo também outros cases, eu vejo que na questão de negócios também contribui demais para você Sim. ter uma mentalidade, um princípio, senso de comunidade. Então eu vejo que tem contribuído bastante para o meu crescimento. Hoje eu sou faixa azul, né, no Legal. jiu-jitsu, Eu tô vi. evoluindo. Show de bola. Parabéns. Eu acho uma coisa que eu acho legal do jiu-jitsu é que ele iguala todo mundo. Tipo assim, não existe juiz, empresário, Uhum. médico. Entra no tatame, é todo mundo gente. Sim, É quem tu é ali com a técnica que você aprendeu. Então, ele acaba com essa hierarquia, vamos dizer assim. Ele iguala as pessoas. Hoje, na realidade, a gente vai falar sobre um outro assunto que eu também acho muito legal. A gente já fez alguns trabalhos juntos para alguns clientes seus na parte do audiovisual. E eu acho muito legal como você e a sua esposa trabalham juntos. Como que foi essa parceria? Como que tem sido? Dá para ver que você é bastante uma referência nisso, o relacionamento de vocês. Como que é essa parceria na construção dos negócios? vamos lá, vou falar um pouco mais do meu relacionamento, né? A Patrícia é minha primeira namorada e minha esposa. Que legal. Então foi a minha primeira namorada e já assim, a gente já foi seguindo pro matrimônio que a gente tem hoje. E a Patrícia, ela não era dessa área do marketing, ela vem atuando junto comigo, então foi uma construção. Foi bem engraçado no início que eu falei, não, Patrícia, é isso, marketing é isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí a Patrícia, não, isso não funciona e tudo mais, a mentalidade dela era totalmente diferente como é hoje. E aí, maravilha. Aí, aos poucos, eu fui falando, segue esse, segue aquele, vai seguindo esse outro. E aí ela foi começando a mudar a mentalidade dela aos poucos. E hoje é meu braço direito e esquerdo dentro da empresa. Então a gente tem duas empresas, reproduzindo talentos e outra de coprodução. E a Patrícia toca a de coprodução, eu toco a reproduzindo talentos. E hoje ela cuida muito dessa parte dentro da Reproduzindo Talentos. Ela cuida da parte financeira, administrativa, do sucesso do cliente também, fazendo toda essa administração. Então, é o meu braço direito e esquerdo. Eu não sei o que a Reproduzindo Talentos seria sem ela, porque hoje ela me ajuda muito em tudo. Quando eu tô fraco, ela me ajuda. Quando ela também tá precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo ela. Então, eu vejo que hoje é minha parceira na vida e nos negócios. Poxa, que legal. Quer deixar uma mensagem para ela aí? Patrícia, eu te amo. Que legal, cara. E hoje, então, vamos para a prática, então. Você falou um pouco dos resultados, falou um pouco de lixos e tudo mais. Hoje o cliente entrou. Contratei a Reproduzindo Talentos hoje. Como é que é a metodologia? Como é que é o processo na prática que acontece nessa entrada? Maravilha. Vamos lá. O cliente, justamente, ou ele vem pela uma prospecção ativa hoje, ou também pelo inbound, né? Através do tráfego pago. Ou indicação, outras redes de relacionamento. Entre em contato conosco na parte comercial. A gente faz duas reuniões. Uma primeira reunião para entender a empresa dele, entender a história dele. Eu também gosto de identificar, ver a mentalidade do empresário, ver o que ele vem fazendo, vendo se ele já teve alguma empresa de marketing, se ele investe em algo, seja um audiovisual, seja na parte orgânica, quais são os resultados deles. Depois disso que eu entendi, eu não costumo. A gente tem diversos serviços hoje dentro da agência, mas eu costumo colocar dentro dos entregáveis aquilo que vai fazer sentido para o negócio dele. Então, se ele não precisa de um site, eu não vou colocar um site no entregável. Se ele precisa de design, se ele já tem, eu não vou colocar. Ou se eu vejo que de fato não faz efeito no negócio dele.
Então, basicamente, eu só recomendo aquilo que vai potencializar a jornada do cliente. Maravilha, foi para uma segunda reunião conosco. A gente faz uma reunião justamente que a gente explica todos os entregáveis, o impacto que a gente pode gerar no negócio dele. E aí, maravilha, eu passo a proposta. Dentro dessa proposta, ele dando um aceite, a gente viu o formulário, formaliza tudo, o contrato, e ele segue para uma reunião de onboard com a CS da nossa equipe, na qual ela vai mostrar como que funciona, os alinhamentos de compromissos, expectativas, e nisso a gente vai para uma reunião mais estratégica. Legal. Então não é só chegar, entrou na conta e faz tráfego. É Não, realmente. todo um alinhamento, é todo um prazo, toda uma base, né? Toda uma Show de bola. estrutura, uma série de alinhamentos para que ele entenda que é um trabalho. É igual num filho. Ah, eu quero um filho 9 meses. É. Cara, não, eu quero antes, eu quero em 10 dias. Não tem como, é o processo. Sim. Então a gente tem que respeitar esse processo para a gente ter alinhamentos de expectativas de ambas as partes. Eu acho importante frisar isso, porque hoje qualquer um pode chegar e falar que tem uma agência de marketing. Mas existe a diferença de você ter uma estrutura, ter uma metodologia e você simplesmente fazer uns posts ali. Com certeza. Então é importante frisar isso. Falando agora do cliente. Tem muita gente que ainda chega querendo colocar 200, 300, 500 reais e fazer um milagre na história da empresa dela. Como que Tem. lida com isso? Tem cliente que vem com a expectativa de investir 200, 300 reais, mas eu deixo bem claro que lá na nossa agência a gente não faz dessa forma. Então, por quê? Beleza, ele fecha comigo, beleza, eu vou receber tranquilo, mas e ele? Ele botando 100, 200 reais dentro da plataforma, ele vai ter resultado? Ele não vai ter resultado. E aí, com isso, tem empresas que fazem, eu já deixo bem claro que eu não faço, eu explico o motivo e falo, olha, para você ter volume, para a gente conseguir ter indicativos, KPIs, para trazer essa melhora tanto para o teu negócio, ter clareza, porque de fato o tráfego pago trabalha com dados. E hoje onde a gente vem investindo mais é dados e inteligência artificial, justamente para trazer velocidade e melhor análise dos dados. Então o cliente quer investir 100, 200 reais, ele também tem que fazer as contas. Beleza, você vai vender o brigadeiro, uma balinha, alguma coisa nesse sentido, com ticket baixo, ok. Mas quanto maior o seu ticket, maior energia dentro do tráfego pago você vai precisar colocar. Entendi. Tem alguma base, algum limite, tipo assim, a partir desse valor, você começa a ver resultados relevantes, só para pessoa não chegar, tráfego para qualquer um. Qual que é esse investimento que realmente faz sentido para as Tá. empresas? Maravilha. A empresa primeiro ela tem que analisar o ticket dela. Tá. Qual que é o meu ticket? Vamos supor, estou vendendo um produto de R$ 1.000, um serviço de R$ 1.000. Maravilha. Esse serviço de R$ 1.000. Aí você tem que olhar o quê? Qual é o faturamento que essa empresa quer alcançar vindo dos anúncios. A partir disso, você consegue fazer um valor que ela precisa investir em tráfego pago. Então a conta não começa quanto eu devo investir, começa Traz pra quanto que frente. eu quero faturar. Entendi. E aí, nisso, quando eu quero faturar, também, se for um empresário que tem uma mentalidade de negócio, às vezes ele vai saber, eu quero faturar X, ele precisa entender da equipe, ele precisa entender o produto, o serviço dele, como é que tá. Uhum. Então, tudo isso, mas vamos facilitar aqui, né, na parte de tráfego. Hoje eu não recomendo menos de R$ 1.200. O cliente investe menos de R$ 1.200, Né? a depender do ticket dele. Entendi. Isso para um ticket de R$ 500, R$ 1.000, Sim. né? Se for mais que isso, eu vejo que ele vai precisar investir mais. É porque não faz sentido um serviço de 10 mil reais você achar que vai vender a 200. Vai até o tempo, né? Ah, eu vendo uma corretora imobiliária. Uhum. Poxa, você Aí é milhões, né? não tem como, né? Então não tem como você até o tempo. Ah, não, eu quero resultado nesse mês. Poxa, mas ele é os alinhamentos iniciais, se match, né? Igual relacionamento. Poxa, tem que viver um tempo, uma maturidade naquele relacionamento para você conseguir, de fato, ver frutos. E como que você enxerga o mercado hoje, a oferta que há dessa solução que você está falando, considerando que cada vez mais entra gente, às vezes a gente é desqualificada, como você enxerga o mercado hoje? Hoje o mercado, primeiro, o mercado da parte de agências, né? São mais de 30 mil mais de 30 mil CNPJs abertos, ou seja, é um oceano vermelho. Deixou de ser um oceano azul, mas com várias oportunidades, tem muitas oportunidades para quem trabalha bem. Hoje a busca pelo marketing no geral, eu vejo buscando a diferenciação, é tirar só falar da agência, dos resultados, de quantos clientes tem e tudo mais, e trazer o cliente como o herói da história. É ele que tem os desafios, é ele que precisa vender mais, é ele que tem os desafios de aumentar o faturamento da empresa dele. Então eu vejo as empresas que investir cada vez mais em marca pessoal,
né? Uhum. Conseguir comunicar isso muito bem, tirar a agência do centro, colocar o cliente, de fato vai conseguir ter uma diferenciação no mercado. Uma coisa que eu achei legal, eu e o Alan, pra quem não sabe, a gente faz parte de um mesmo grupo de pessoas que a gente sempre compartilha resultados, histórias lá. Eu achei legal que você compartilhou um case de fechamento do cliente do ano. E a gente vê que na média do mercado, o churn de agência é 3 meses, 4 meses. Uhum. Como que você faz para reter os clientes por anos e realmente jogar esse jogo de, cara, esse é meu cliente, ele vai ser mantido ali, não daqui 3 meses eu vou ter que estar buscando outro cliente e meu faturamento vem disso. É, com certeza, o esforço de você trazer um novo é melhor você reter, né? Então, tem que buscar isso. Basicamente, a cada 6 meses, você tem que trazer uma projeção para o cliente do que a gente pode mudar. Então, retenção, alinhamento de expectativas, reuniões periódicas, trazer feedback, trazer melhorias, trazer inovação. Sempre tem que ter algo novo, né? Para renovar aquilo. Novos combinados precisam ser realizados para que ele consiga ver de fato futuro em continuar conosco. Hoje o nosso churn ele está em média de 3 a 5%. A gente já teve um churn maior. Por conta de não ir amadurecendo, né, e não trazer essa clareza para o cliente. Uhum. E esse ano de 2026, a gente ainda quer trazer mais diferenciais, tanto na parte da parceria como nos entregáveis também. Porque quando eu trago coisas diferentes, mostro que dentro da nossa parceria eu quero que ele evolua, a retenção vem. Que legal. Pensando assim, agora nos próximos passos. Tá com o quê? 3 anos de RT? 2 anos e pouco. Desde 2022 que eu abri a empresa, Não, o 4 anos, vai fazer CNPJ, 4 anos. 4 anos. Então, desses 4 anos, enxergando aí os próximos 2, 3, para onde você enxerga o mercado indo e, por consequência, depois a RT? Maravilha. Eu vejo que o mercado das agências vão focar muito na parte de vendas e também inteligência artificial, porque quando a gente faz o tráfego pago, a gente gera oportunidades. Eu crio um outro problema para o cliente, problema do comercial dele atender. E nisso entra um pouco da inteligência, um pouco não, entra muito a Uhum. inteligência artificial para buscar a conversão desses leads de uma forma efetiva, né? Reduzindo o tempo de resposta, atendimento humanizado. Hoje as IAs tem muita concorrência também nessa parte, né? Então, mas eu não vi ninguém ainda que tem um resultado legal nessa parte. Mas eu vejo que as agências vão t- ter mais entregáveis e serviços olhando para esse lado. E a RT, vou focar muito nessa parte de tecnologia, na parte comercial também, mas não só isso. Também marca pessoal e também a marca hoje da Reproduzindo Talentos. Legal. Qual que você diria que é o 80/20 do tráfego? O principal, assim. 80/20 Tenta. alinhamento de expectativas. Eu vejo que nada que um alinhamento de expectativas bem feito, a agência deixando bem claro o que ela faz e o cliente deixando bem claro o que ele vai fazer dentro da parceria, de fato muda muito. E eu também percebo um comportamento dos clientes que mais têm resultado aqui conosco. Eles têm uma oferta boa mesmo, né? Quando eu digo uma oferta, é uma clareza naquilo que entrega, como entrega, de que jeito que entrega os resultados daquilo. E eu percebo que empresários que são mais dominantes, que de fato ali são mais dominantes, têm essa execução, são Resultado. executores, resultados, cobra resultado, mas ele de fato também aplica, tem mais resultado conosco. É algo que eu Legal. percebi. O comportamental dominante, ele dá muito resultado. Interessante. Porque, querendo ou não, o tráfego é gerar demanda, né? Você tá Gerar gerando demanda. demanda. E se Então alguém tem se que alguém, atender essa se demanda. alguém for executor, né, tiver preocupado com isso, performance, se não for o cliente que, não, beleza, vai chegar, vai converter de qualquer jeito, não vai. Mas o cliente executou, com perfil comportamental executor, tem muito resultado lá conosco. E se o cliente, vamos supor, chegou um cliente legal, ele tem uma marca legal, tem um produto bom, mas o comercial é ruim. Como é que vocês fazem? Tá, hoje a O gente. atendente às vezes desmotivado, demora para responder. Isso a gente tem que ficar bem claro. Então, a parte do tráfego pago, quando a gente está falando de negócio local, é gerar demanda. Essa parte comercial hoje, a gente tem uma plataforma hoje, que a gente faz uma reunião com a equipe do cliente, na qual que foi há pouco tempo desenvolvida. Então, a Hum. solução mais efetiva, buscando ser mais eficiente nessa parte. E aí, o objetivo dela é gerar um playbook. Então, o que que acontece? A gente faz uma call com a equipe do cliente e vamos fazendo perguntas. Através dessas perguntas, vai gerar um diagnóstico comercial. Dentro desse diagnóstico comercial, a gente também vai falar de produto, dores, para gerar o quê? Gerar um playbook de mensagens e forma de como ele deve atender ou não atender.
Isso vai trazer uma clareza muito grande. Mas uma cobrança que aí vai ficar o cliente precisa entender, né, de fato, aonde que está o gargalo, se é na parte do tráfego pago ou comercial, né, nessa geração de demanda. E a gente sempre vai trazer clareza. Ó, do nosso lado a gente está fazendo isso, mas de fato o gargalo é comercial. E nisso ele precisa se preocupar em fazer treinamentos e melhorias comerciais. A gente faz um acompanhamento, sim, mas é no dia a dia que ele também precisa ter esse acompanhamento de Sim, melhoria da equipe dele, senão não converte. A parte comercial precisa funcionar. entendi. E como é que, para o pessoal que está pensando já em contratar, conhecer esses resultados, como é que é a estrutura da RT hoje? Questão de pessoas. Maravilha. Hoje a RT é uma empresa que tem por volta de 15 a 17 pessoas. É uma empresa 100% remota. Tem planos da gente estruturar alguma parte sim na física. E nisso a gente tem a parte comercial, a gente tem a parte de atendimento, o jurídico hoje e a parte contábil são terceirizados, mas é toda uma equipe focada em um cliente de fato ter resultado na parte de performance, né, que a gente está falando de growth, de crescimento, mas também na parte de marketing, que já é o posicionamento dele dentro das redes sociais. Então hoje a gente vem também pegando mais essa frente, né, até que a gente fez Legal. alguns trabalhos Sim. focados nessa parte de audiovisual, que a gente vem acreditando muito. Então, é uma empresa que vem crescendo, a gente cresceu bastante, né? Então, a gente triplicou de tamanho, assim, falando de faturamento mensal, né? De 2025 para cá. E a gente está nessa fase de crescimento, cada vez melhoria mais da entrega, da qualidade, do serviço, do nosso posicionamento também, deixando bem claro o que a gente faz. A gente gosta de deixar bem claro, né? Então, é uma empresa com princípios, com valores bem alinhados. A gente busca pessoas que entram da nossa operação não procurando um oba-oba, mas de fato fazer um trabalho efetivo. E a gente busca reconhecer isso também dentro da empresa hoje. Então, é uma empresa que vem crescendo, para quem começou só comigo, né? E hoje vem crescendo. Eu vejo que a gente está no caminho certo, com os valores certos, com os princípios certos, e com bastante fé e trabalho também para que os resultados venham a acontecer. Alan, faz diferença uma agência de marketing ser da mesma cidade do cliente, por exemplo, você sendo de Brasília? Com certeza. Uma agência de marketing como a nossa, Reproduzindo Talentos, que é daqui de Brasília, a gente consegue entender a peculiaridade. Tem muitas agências que não conseguem entender Brasília, né? Compara São Paulo, Rio de Janeiro e tenta fazer o mesmo marketing que faz lá aqui. Nós não. Nós conhecemos a peculiaridade, o cliente, aonde o cliente está, como que o cliente funciona, e a gente consegue gerar muito mais resultado. Fantástico. Então, aproveita, já que você é do tráfego, já aproveita e até faz um anúncio aí. Quem quer contratar, é, fala, somos a RT, fazemos isso, isso, aquilo. E deixa o contato aí, Instagram e contato, quem Maravilha. quiser buscar. Se você quer contratar uma empresa que entrega resultado de verdade, eu te apresento hoje a RT Marketing. Uma empresa que atende a nível nacional, somos de Brasília, então se for de Brasília, melhor ainda, que a gente tem outros entregáveis para fazer um serviço excepcional para você. A forma que você consegue nos encontrar através do Instagram, você pode tanto entrar pelo meu, Alan Catão, ou agência underline RTT, você consegue nos encontrar tanto no Instagram, no Google Meu Negócio, pesquisando no Google. Se você fazer essas buscas, você vai conseguir nos contatar. É isso aí, agência RT Marketing. Super recomendo. Alan, obrigado, viu, pela participação. Obrigado, eu Foi que um prazer tê-lo agradeço. aqui. Foi um papo muito bom.